pela vida do senhor, pastor, pela compreensão, pelo carinho, pelo amor, pelo respeito com as nossas vidas. E Deus, ele fala com a gente, irmãos, de várias maneiras, né? Deus, ele fala com a gente de várias maneiras. E também Deus fala com a gente em situações diferentes nas nossas vidas. Eu já vi o pastor algumas vezes falar aqui que Deus fala muito com ele no banheiro, né? E eu ainda não tive essa experiência de Deus falar comigo no banheiro. Mas dentro do carro já tive, né? Ele está dirigindo e o Senhor começa a falar, a ministrar nos nossos corações, a ponto dos nossos olhos começar a escorrer lágrimas, embaçar tudo, né? E ficar difícil de dirigir, mas eu já vivi essa experiência do Senhor falando, de manhã, quando eu levanto, e outra experiência, ainda não tive ainda a do banheiro. Mas essa semana, a minha netinha nasceu, os irmãos já sabem, né? A nossa netinha, né, pastor? Nossa, netinha nasceu, muito linda, né? Parece com os avós, parece comigo, com o pastor. E a minha esposa está ali cuidando da nossa filha. Então, não preciso dizer que eu estou só, desde segunda-feira. E num dia desse eu não marquei, eu não marquei qual dia que foi, mas foi uma dessas madrugadas. Eu acordei à noite, o Espírito Santo me acordou, e como que o Senhor ministrou gostoso no meu coração. Como que o Senhor falou comigo naquela madrugada. Eu não levantei, porque às vezes eu tenho o costume de levantar para orar, mas naquele dia eu fiquei deitado e não dormia, e o Senhor falando comigo. Foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa, irmãos. Que legal que foi. E o Senhor falou comigo, e veio um versículo na minha cabeça, tudo aquilo que o Senhor estava ministrando no meu coração, que está no livro de Mateus, no capítulo 22, e o versículo é o 14, que nos diz assim, ó: porque muitos são chamados, mas pouco escolhido. Existem várias linhas de raciocínio a respeito desse versículo, mas aquela noite o Senhor começou a falar algo comigo, era algo que o Senhor estava falando particularmente comigo. Só para nós entendermos aqui, irmãos, por que Jesus chegou a essa conclusão? Se nós voltarmos lá no capítulo 19, nós vamos ver que Jesus teve primeiro ali, ele teve uma conversa com um jovem rico. A palavra nos fala que um jovem rico chegou até Jesus e perguntando sobre acerca do reino do céu. E Jesus falou com ele, falou assim: você tem que guardar os mandamentos, você tem que cumprir, guardar o que está na lei, né? Guardar os mandamentos, amar, tal. E aquele jovem judeu, como ele era, um guardador da lei, ele sabia que lá de cor salteado, né, professor? Sabia, era um judeu, cumpridor, guardador da lei. Ele falou: não, mas isso aí tudo aí eu tenho feito, isso aí é fichinha, isso aí eu tenho feito. E a palavra nos diz que ele era um jovem rico, inclusive nem fala o nome dele, só fala que ele era rico. Então, com certeza, ele era rico, tinha alguns bens. Jesus, conhecendo o coração dele, sabia também que o coração dele não estava preocupado com o reino. O coração estava nos bens que ele tinha. Aí Jesus fala para ele assim: não, então você vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. Sabe o que aconteceu, irmão? Deixou Jesus falando sozinho e foi embora. Porque ele não estava preocupado com o reino. Mais para frente, nós, para entender esse versículo, Jesus, eu acredito que Jesus, naquele dia, Jesus estava falando com alguns judeus, alguma autoridade dos judeus. Era algum sacerdote ou algum ancião. E o Senhor começou a falar por parábolas a ele. Por quê? Porque era um costume dos judeus, eles
falarem, quando alguém queria passar alguma coisa para outro, para melhor entender, eles usavam uma história. E eles contavam a história. Hoje nós temos arquivos, né? Nós temos livros que pode se guardar as coisas. Naquela época não é que não tinha, mas era muito passado de um para outro através de contos, né? As pessoas, os mais velhos, os velhos sentavam com os mais novos e passava a história, passava os conhecimentos e ia se falando de um para o outro. Quando aquele envelhecia, falava para o outro mais novo e assim por diante. E Jesus naquele dia, falando com os judeus, Jesus quis usar uma ferramenta que eles usavam. Então eu vou parar para vocês entenderem o que é o reino dos céus. Jesus começa, essa aqui já era a terceira parábola que Jesus falava com eles. Jesus começa falando sobre acerca da vinha, né, os trabalhadores da vinha. Os irmãos conhecem que o trabalhador estava precisando de alguns empregados e saiu para procurar empregado. E ele saiu, chegou na praça, encontrou uma turma de trabalhador, mandou ir trabalhar. Aí aquele número não dava, mais tarde ele saiu, encontrou um outro número de pessoas. Não, pode ir também, vai, eu estou precisando lá. E chegou quase à tardezinha, quase no final do dia, encontrou mais um grupo e mandou que aqueles fossem também. Com aquele primeiro que foi, ele combinou um salário, combinou tudo direitinho, e aqueles trabalharam o dia todo. Chegou no final do dia, quando chegou a terceira turma, ele chama o encarregado na hora de fazer o pagamento e paga todo mundo igual. Aí aqueles que trabalharam desde o começo, né, devem ter ficado um pouco revoltados, questionaram, mas por quê? Nós estamos aqui desde cedo, ralando, e o senhor agora vem pagar para esse que chegou por último, o mesmo valor? O Senhor fala, mas não estou pagando vocês o que eu combinei com vocês? É o que o Senhor combinou conosco. Porventura eu sendo patrão, eu não posso pagar o outro que chegou depois o mesmo valor que eu estou pagando para vocês? Não é eu que sou o patrão? Então, Jesus estava explicando mais ou menos para aquele povo o que significava o reino, já que Jesus estava falando para um povo que tinha a promessa de Deus, né? Que era um povo eleito, que Deus tinha feito um pacto com Abraão, eles eram o povo prometido, eles tinham vivido tanta experiência, né? Sair lá do Egito, ter vindo para a terra prometida, quanta experiência, mas eles não estavam querendo aceitar o Senhor. Aí Jesus depois fala sobre os dois filhos, até o Senhor chegar nessa parábola aqui. Aí o Senhor fala para eles assim, o Senhor conta uma história para eles, que tinha um rei, que tinha um filho, e aquele filho ia casar. E o rei preparou aquele banquete. E o rei mandou convidar o seu súdito, né? O pessoal que era das suas províncias, para que fosse aquela festa. Sabe o que aconteceu? Mandou aqueles mensageiros ali. Olha que é uma honra receber o convite de um rei, hein? Olha que é um convite de um rei. E o rei fez aquele banquete. Imagina o que era um banquete de um rei. Tudo preparado, a festa toda organizada. E mandou convidar aquele pessoal, mas aquele pessoal não quiseram ir. Pela segunda vez, o rei pega e manda de novo os mensageiros, seu servo, e até ali naquelas províncias, e convidar aquele pessoal. Ao invés deles se sentir honrado, ele falou, não, mas eu tenho compromisso, eu tenho que ir lá para a minha roça, eu tenho que fazer isso, tenho que passear. Não vai dar para mim ir, não. E um outro grupo fez o pior, sabe? Pegou os servos, castigaram eles e mataram eles. O rei ficou irado. Quando o rei ficou sabendo dessa situação, o rei ficou irado. E o rei manda que o seu exército vai lá e incendeie a cidade e mata todos. Era para exterminar mesmo com aquele povo. Mas, irmãos, o banquete estava lá, a festa estava organizada, os músicos estavam lá, o salão estava enfeitado, estava tudo preparado. Aí o rei fala assim, não, vocês saem, meus servos, agora vocês vai nos vilarejos, vai nas ruas,
e pega todo mundo que você encontrar, você faz o convite e traz para quê? Para o salão nobre. Nós vamos ter a festa, vamos ter. Você sai. E aqueles servos saíram. E eles foi nos valados, foi na cidadezinha, foi aonde que estavam saindo pessoas para trabalhar, e pegou. E é interessante que o texto fala assim, ó, e eles levaram bons e maus. Foi todo mundo. Eu acredito que quem estava indo para aquela festa, como foi pego de surpresa, eu acredito que aquelas pessoas não tinham um adorno, não tinham uma roupa, né? Eu acredito que aquele rei preparou. Eu acredito nisso, que o rei preparou tudo aquilo ali. Porque depois que eles adentraram no salão nobre, onde seria a festa, estava todo mundo com roupa, com trajes reais. Estava com trajes reais para a festa. E o rei, chega o momento que o rei vai se apresentar para receber os convidados. Ele chega naquele salão, olha, ali não dava para discernir quem era bom e quem era mau, quem tinha um pouco mais de tinha um pouco mais de recursos financeiros e quem não tinha, quem era um mendigo, não dava, tá todo mundo vestido igual, né, bem trajado para a festa. Não dava para perceber quem era o inteligente, quem era o ignorante, não dava. Estava todo mundo ali, era convidado. O segredo é esse, eles eram convidados. Estava ali trajado, bem trajado, pronto para a festa. Até que o rei olha, no meio lá tinha um que não estava com os trajes reais, que não estava com a roupa de gala, esperando. E interessante, irmãos, que eu fiquei pensando, pastor, que provavelmente tinha um porteiro, não tinha? Tinha que ter, né? Porteiro. Uma festa de gala, uma festa de rei, tinha alguém que ficou na porta ali para receber. E recebeu todos aqueles que estavam vestidos, trajados, ou se não estava, foi oferecido uma roupa ali para eles. Eles entraram. E também entrou aquele que estava ali, que não estava com a roupa diferente. Ele também entrou. Eu fiquei pensando, por que o porteiro não barrou ele, hein? Por que o porteiro falou, não, você não vai entrar não, você, aqui tem uma norma que é para entrar trajado com vestes reais, com traje de gala. Você não está, por que você vai entrar? Mas ele entrou. E chegou o momento que o rei foi até no salão nobre. E quando ele olhou todo mundo do jeito que era para ser, para honrar o filho dele, o noivo que estava casando, e lá no meio estava aquele que não era, que estava vestido diferente. E o rei fala para o segurança pegar ele, amarrar de pé e mão, viu? De pé e mão, e lançar nas trevas exteriores. E a palavra nos diz que ali há pranto e ranger de dente. Uma lição para nós, irmãos. Nenhum daqueles convidados, mesmo vendo aquele homem diferente, eles não se hesitou, eles mesmo tiraram o homem para fora. Não foi, né? E às vezes nós às vezes com a nossa religiosidade, às vezes nós vemos um irmão que pensa diferente, ou que quer uma coisa diferente, mas às vezes nós queremos expulgar aquele para fora. Nós não queremos que ele participe da festa. Aquele homem lá, mesmo tendo daquele jeito, e depois ele teve o que ele mereceu, mas ele estava lá na festa. A festa estava rolando enquanto ele estava lá, até que o rei se apresentou. Quando o rei apresentou, tirou ele para fora, porque no reino de Deus, as pessoas não podem ser do jeito que elas querem, tem uma ordem. Tem uma ordem. Tem que ser do jeito que o rei, que o Senhor quer. Ele falou que o traje era aquele. Então era para ser vestido daquele jeito. Nós não podemos estar no reino de Deus fazendo a nossa vontade. Eu quero estar no reino de Deus, mas vai ser do meu jeito. Aquele camarada, ele pensou assim, eu vou para a minha festa, tem uma norma para ir, mas eu vou do meu jeitão. Eu vou assim. Aí por isso que ele teve o que mereceu. Foi lançado nas trevas exteriores. Quando falo exterior também, por quê? Porque lá dentro do salão estava tudo iluminado, tinha música, tinha tudo. E as trevas estavam lá do lado de fora. Lá dentro tinha gozo, tinha bonança.
Lá fora era pranto e ranger de dente. E como ele não entrou pelo caminho, como ele não entrou pelo aquilo que estava determinado para os convidados, ele estava desonrando o filho do rei. Ele estava desonrando o filho do rei que estava casando. Irmãos, a palavra de Jesus chega a uma conclusão, explicando para os judeus acerca do reino do céu. E ele fala que, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É certo que no meio do joio tem trigo, no meio do trigo tem joio. Mas vai chegar a hora certa que o dono da vinha, ele vai chegar, ele vai saber separar. Esse aqui é trigo, esse aqui é joio. Ninguém pode mexer porque senão nós podemos prejudicar o trigo. Não é hora ainda de arrancar o joio. Mas vai chegar o momento que o Senhor, que conhece, ele vai separar. Vai chegar o momento que o Senhor, que ele tem essa capacidade de tirar o joio sem ferir o trigo, ele vai separar. E a palavra fala que o destino é o fogo. O destino do joio é o fogo. Irmãos, nós temos que fazer por onde? Porque todos que estavam ali, estavam pela misericórdia, pelo convite daquele rei. Ninguém daqueles ali era merecedor, ninguém. Porque eles não foram convidados, quem foi convidado era o povo lá das províncias, né? Era o seus, eles não. Mas eles foram alcançados, porque aqueles que era para estar, não quiseram. Aí o rei pediu para que fosse e buscasse aqueles outros. Só que tinha uma norma, as vestimentas. E hoje nós temos o Espírito Santo, amado, que tem nos instruído, que tem nos orientado. Qual traje nós temos que ter para estar participante do reino? Qual é as vestimentas que nós temos que estar? Não estou falando de vestimenta aqui do pano, não. As nossas vestimentas espirituais. Qual é que nós temos que estar para fazer parte desse banquete, para fazer parte, para estar no reino de Deus? Qual é essa vestimenta? Não adianta nós querer ir do nosso jeitão, não adianta. Existem normas, existem regras, e nós não podemos atravessar essas regras. Nós não podemos quebrar essas normas, senão nós estamos sujeito não, com certeza, nós vamos ser jogados para fora, nós vamos ser colocados para fora do banquete, porque os outros que estavam ali, ninguém falou que esse camarada que estava vestido, se era bom ou ruim, nós não sabemos, porque ali mandou convidar, mandou levar bons e ruins, bons e maus, nós não sabemos, mas o certo é, ele estava com roupa diferente, e quem está diferente, com traje referente, com vestimentas diferente, não pode participar da festa do Cordeiro, não pode participar da festa do Filho do Rei. Fica um alerta para nós, se quisermos estar na festa daquele que tem nos convidado, mesmo nós sem merecer, nós não tinha mérito nenhum. O convite que nós temos para entrar dentro da festa é a nossa obediência e a nossa honra a Ele. É honrar Ele. Aí sim, aí nós vamos poder entrar e desfrutar das bodas, poder participar da festa. Ali tinha boi, né? Hoje o boi está tão caro, né? Mas ali diz que tinha muito. Tinha boi, tinha cevado, tudo assado, nem sei o que é isso. Mas deve ser bom, porque estava na festa do rei, e rei só serve prato bom, né? E estava ali. Mas tinha um camarada que não quis aproveitar a festa tudo, só por causa de uma vestimenta tão pouco. E tinha lá, eu tenho certeza que tinha lá o número dele, tinha lá certinho para ele. Foi para todos. Mas ele, por opinião, não quis submeter a ordem do rei e perdeu tudo. E além disso, ganhou sofrimento. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que nós possamos entender qual que é a perfeita vontade do Senhor para nossas vidas. Qual que é a perfeita, que nós possamos ser obedientes à perfeita vontade
do Senhor nas nossas vidas. E que nós possamos vir desfrutar daquilo que o Senhor tem reservado para nós, que é precioso. Que a nossa mente é capaz de... que a nossa mente não é capaz de entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor possa cada dia, que o Espírito Santo possa cada dia estar nos instruindo. Ó, isso não é bom. Ó, isso não pode. A vestimenta é essa. O calçado é este. E nós, em obediência, nós vamos fazer. Porque nós não podemos servir o Senhor do nosso jeitão. Nós temos que servir o Senhor da forma que Ele determinou para nós. Amém? Deus abençoe a igreja no nome de Jesus. Pastor Ivanildo, toda a liberdade.